Paz do Senhor, meus irmãos. Jesus abençoe a vida de vocês. Amém. Tudo na santa paz do Senhor. Glórias a Deus. Toda honra, toda glória, né? É dada para Jesus. Ele está no controle das nossas vidas. Glória a Deus por tudo, né? Glória a Deus por mais um dia. O Senhor é bom o tempo todo. Meus irmãos, eu continuo profetizando na vida de vocês, continuo declarando em nome de Jesus o teu milagre, a tua cura, que o Senhor Jesus nesta noite entre aí no teu lar, que Ele venha fazer morada na vida de vocês, que Ele venha realizar o desejo do coração de cada um. Continue orando ao Senhor, perseverando no Senhor, que teu milagre vai chegar. Tenha fé, confia no Senhor, que o mais Ele fará por ti. Amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui em Lucas 7, onde a palavra do Senhor diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, assentando que estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unigênito, e estando por trás, por seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxaguava-lhe com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés, ungia-se com unigênito. Quando isso viu o fariseu, que tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este for profeta, bem sabeis qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. E ele disse: Diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 50 dinheiro, outro devia 500, e não tendo ele como que pagar, perdoou-lhe ambos. Diz, pois, qual deles amarás mais? E Simão respondeu e disse: Tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. A ele lhe disse: Julgais bem. Voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, não me deste água para os pés, mas nem te regou-me os pés com lágrimas, mas enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés e com unigênitos. E isso te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse ela: Ó, os teus pecados, e disse a ela: os teus pecados são perdoados. E os que estavam ali na mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecado? E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Oh glórias, oh aleluias, oh meus irmãos, que coisa linda, que privilégio para esta mulher, né? Lavar os pés de Jesus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Que privilégio esta mulher teve, né? De lavar os pés de Jesus. Uma pecadora, né? Aonde aqueles que estavam ali na casa, reunido com Jesus, não fez, né? Nenhum deles prestou conta a Jesus ali. Nenhum deles ali foi até Jesus para servir nada, para ajudar. Quem deveria ajudar, que estava ali, nada fez, né? Mas uma pecadora que diante dos olhos daqueles homens, ela não valia de nada.
ela não prestava, ela não deveria estar ali. Mas Jesus, com um olhar bondoso, um olhar de misericórdia, Jesus que perdoa todos aqueles que vai para Ele, né? Aquele que está indo para Jesus todo sujo, todo cheio de pecado, e o Senhor limpa, o Senhor perdoa, né? Glórias a Deus, glórias a Deus. Essa mulher aqui era uma mulher diante dos olhos, cheia de pecado, cheia de erro, cheia de defeito para eles. Mas para Jesus foi o ato mais lindo ali que ela fez para Jesus. Foi um ato ali de amor, né? De zelo, de cuidado com Jesus. Uma maneira ali de agradar a Jesus, lavando os pés dele, né? Ali poderia ter sido o seu melhor perfume, o seu melhor óleo, né? Lavando os pés de Jesus, com as lágrimas, enxugou com seus cabelos, enquanto aqueles que poderiam fazer algo, né? Dar atenção, servir a Jesus, não fizeram nada. Mas olha, meus irmãos, como é o olhar de acusação, né? O olhar de condenação. Ó como o olhar condena a pessoa. Mas Jesus está aí para todos os pecadores, para todos aqueles que vão para Ele, para todos aqueles que se arrependem, né? Para todos aqueles que quer ter um encontro com Jesus. Jesus perdoa, Jesus limpa, Jesus trata, Jesus transforma, Jesus ama. Oh glórias, oh glórias, oh glórias. Jesus é maravilhoso, meus irmãos, né? E Jesus disse para ela, né? A tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus ali perdoou os pecados dela. Jesus ali limpou tudo que tinha de errado nela, mas ela se permitiu, ela foi até Jesus. Talvez foi uma maneira, né, dela ter esse encontro com Jesus. Muitos, meus irmãos, muitos estão dizendo que serve a Deus, muitos dizem que serve a Jesus, mas pouco faz para Ele, né? Pouco faz na presença de Deus. Muitos só fala, só é no falar, mas não tem essa busca com Jesus de verdade. Esta mulher aqui viveu momentos maravilhosos ali, né? Na presença de Jesus. Que privilégio desta mulher. Como é que a gente pode também ter este privilégio agradando a Jesus? Né, meus irmãos? Temos sim. A gente pode também ter esse privilégio de servir a Deus de verdade, de amar Jesus de verdade, né? De obedecer a Ele, de fazer a vontade dEle, ajudar outras pessoas, porque a gente vai estar agradando a Ele, né? Quantas pessoas diz que serve a Jesus, mas nada faz por ninguém, não ajuda ninguém, né? E às vezes, os próprios servos de Deus, que serve a Deus, é quem menos ajuda ao próximo, né? Ali no meio daqueles povo, né, os fariseus, eles poderiam servir Jesus bem, com excelência, mas não serviram. Esse Simão aqui convidou Jesus para entrar na casa dele, para sentar à mesa, mas nem água ofereceu para lavar os pés de Jesus. E esta mulher, esta pecadora, foi quem foi para Jesus, de todo o seu coração,
com toda a sua vontade, ofereceu o seu melhor perfume ali para lavar os pés do mestre, enxugou com os seus cabelos. Oh, glória! A gente, como servo de Deus, como filho de Deus, a gente pode ter esse privilégio de servir a Jesus, né? É buscando a presença dele, é agradecendo a ele, né? É falando com ele, é fazendo a vontade dele, né? É ajudando uns aos outros. Isso tudo é fazer a vontade de Deus. Isso tudo é agradar a Deus. E muitas vezes muitos estão dizendo que está servindo a Deus, mas nada faz para agradar a Ele. Não obedece à palavra, faz as coisas do seu jeito, faz as coisas de qualquer jeito. As coisas para Deus, meus irmãos, não é de qualquer jeito. As coisas para Deus não é assim. As coisas de Deus é com excelência, é com ordem, é com decência. Para a gente agradar ao Senhor, a gente tem que servir a Ele de verdade, obedecer a Ele, né? Amar o nosso próximo, ajudar os necessitados. São tantas coisas que a gente pode fazer para amar, para agradar a Deus, para que Ele sinta, né? Feliz com aquilo que a gente faz por causa dele. Para a gente agradar a Deus, basta a gente andar na obediência com ele, basta servir a ele de verdade. E o Senhor perdoou aqueles pecados daquela pecadora, né? Enquanto muitos condenaram, muitos apontaram para ela, Jesus estava ali, né, para perdoar. Jesus perdoa, minha irmã, meu irmão. Se alguém está te apontando, se alguém está te acusando de algo, se alguém está falando de você, entrega a Deus. Se você hoje fez algo de errado, se você está fazendo algo de errado, se você está pecando, está no pecado, vá para Jesus. Ele te perdoa. Ele limpa os teus pecados. Ele te transforma, ele te deixa do jeitinho que ele quer. Se você está fazendo algo de errado e está com vergonha, tem vergonha de vir para Jesus, Jesus não vai te condenar, ele não vai te apontar, ele vai te receber do jeito que você está. Não importa como você está hoje, venha para Jesus. Chega diante dele e se arrependa. Peça perdão a ele pelos teus pecados. Ele vai te perdoar. Eu não sei quantos pecados esta mulher tinha, porque a palavra aqui diz que ela era uma pecadora. Imagine que palavra pesada, que palavra forte. O nome de uma pessoa, pecadora. Eu não sei quantos pecados ela tinha, o que ela fazia. Eu só sei que uma pecadora lavou os pés de Jesus, deu seu melhor perfume, enxugou os pés com seus cabelos. E ali para Jesus foi a ação mais linda que ele teve ali naquela casa. Porque nenhum daqueles que estavam ali fizeram nada. Muitas vezes, meu irmão, para apontar, para acusar, tem muitos, mas para ajudar são poucos. Então, se você está afastado do Senhor, está com vergonha de voltar novamente para Jesus, não tenha vergonha não. Volte a si mesmo com teus erros, volte assim com tua sujeira, com teus pecados, que Jesus ele te aceita de volta. Mas ele não vai permanecer que você peque mais. Venha para Jesus hoje, se arrependa, peça perdão a ele, se limpa diante dele, confessa para ele os teus pecados, que Jesus ele te aceita de volta. Jesus não é o ser humano que acusa, que aponta, que critica, que condena, não.
Jesus, ele te recebe do jeito que você estiver. Você pode vir para ele, que eu tenho certeza que ele não vai te deixar do mesmo jeito. Porque Jesus, ele ama o pecador. Ele só odeia o pecado. Mas o pecado ele tira, ele limpa, ele transforma. Então, nesta noite, você que está afastado de Deus, está afastado dos caminhos do Senhor, volta para Jesus enquanto é tempo. Ele te perdoa, ele perdoou aqui uma pecadora. Ele disse: a tua fé te salvou, vai em paz. A partir do momento que a gente se rende aos pés do Senhor, confessa a Ele tudo aquilo que a gente fez e a gente se arrepende, Jesus, ele perdoa. Se você também ainda não entregou a tua vida para Jesus, aceita Jesus como teu Salvador, como teu único Salvador. Entrega a tua vida a Jesus. Deixa essas coisas que têm te perturbado para trás. Deixa as mágoas para trás. Se arrependa hoje daquilo que você errou. Se arrependa hoje daquilo que você ofendeu alguém, que você xingou, que você brigou. Libere o perdão hoje. Peça perdão a Deus. Que Deus ele vai te perdoar os teus pecados. Se perdoa hoje diante de Deus. Confessa para o Senhor. Peça ao Senhor para limpar o teu coração dessas mágoas, dessas dores, dessa revolta. O Senhor Jesus trata o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor e confia nele, que o mais ele fará. Glória a Deus. E Jesus disse, né, que entre esse povo todo aqui da casa, a única que serviu a Deus de verdade foi ela. A única que serviu Jesus aqui de verdade foi uma pecadora. Na casa de Deus tem muitos que se diz servo. Tem muitos que se diz que serve a Deus. Mas na hora que é para perdoar, na hora que é para ajudar, está longe de fazer a vontade de Deus. São os próprios que diz que é servo, que vira as costas para aqueles que mais precisam. Muitos saíram da casa de Deus, não querem voltar novamente, porque os próprios servos do Senhor, os próprios irmãos, aqueles que se diz servo, porque o verdadeiro servo aceita o irmão de volta, chama de volta para a casa de Jesus, torna a falar de Jesus para ele, não vai ficar apontando. O irmão saiu da casa de Deus, olha como está ali, ó. O irmão se desviou dos caminhos do Senhor, olha como está ali, ó, está perdido, olha o que está fazendo, ó. Olha quanta coisa errada, ó. Depois volta para a casa de Deus chorando, olha para aí, ó. Tem muitos, meus irmãos, que é assim. E Jesus está de olho em cada um. Porque esses irmãos, quando se afasta de Jesus, por algum motivo ou não, por alguma decepção ou não, a gente não pode desistir deles. Temos que chamar de volta para o Senhor. Temos que falar de Deus de novo para ele. Temos que pregar a palavra de novo para ele. Convencer ele, né, com a palavra de Deus, para que ele volte para os braços do Pai, para que ele retorne para o Senhor, para que ele não se perca, porque Jesus ele perdoa. O ser humano é que condena, que aponta, que sempre está olhando os erros dos outros. E muitas vezes o irmão se desvia de Deus, não quer voltar para a casa do Senhor, porque sabe que tem irmão que vai apontar. Ele não vai achar ajuda daquele irmão novamente. Como esses aqui, os fariseus, que convidou Jesus para ir para a casa dele comer, mas não deram água, não lavaram os pés, nada fizeram por Jesus. Aí quando chegou uma pessoa que era de fora, que não estava no meio ali, e foi fazer um ato para agradar a Jesus, eles condenaram.
Mas olharam para ela porque pelo pecado dela, por ser uma mulher pecadora, não olhou com os olhos de bondade, né? Pela bondade dela, pelo amor dela por Jesus, que foi até os pés dele e fez o trabalho que eles tinham que fazer. E Jesus se agradou muito da atitude daquela pecadora. Tem muitos pecadores, meu irmão, que estão fazendo melhor lá fora do que os próprios servos de Deus. Tem muitos pecadores que estão ajudando mais, fazendo mais a obra do que os próprios servos de Deus. Tem servo de Deus que só faz as coisas dentro da igreja. Lá fora ignora todo mundo. Lá fora não quer saber de ninguém. A obra deles ali é só entre irmãos, só entre a igreja. Quando sai da porta para fora, acabou o crente que ele é. Ele só é o servo de Deus dentro da igreja, um com os outros. Mas lá fora, aqueles que precisam, aqueles que estão precisando de uma ajuda, de um socorro, de uma palavra, não dá. Mas Jesus está de olho, porque Jesus aqui salvou a pecadora. Jesus limpou ela, porque Jesus aqui diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pela atitude dela ter ido até Jesus, pela aquela atitude de ter lavado os pés do Senhor, de ter enxugado os pés do Senhor com o cabelo. Oh, glórias! A gente lendo uma palavra dessa, a gente tem que refletir como servo de Deus, né? Que a gente serve a Deus, a gente serve a Deus, um Deus grande, um Deus poderoso, que a gente não pode olhar para o irmão, olhar para uma pessoa que não serve a Deus, apontando, condenando ela. Quantos estão lá fora, meus irmãos, que são viciados, né? Faz coisas erradas, e o próprio crente olha com olhar de condenação, né? Aquele ali, aquele que está lá fora, que está pecando, que está viciado, aquela que está lá fora se prostituindo, aquele morador de rua que está ali na rua sentado, sujo, fedendo, aquele o Senhor pode levantar, aquele ali Deus pode ter planos na vida dele, aquele ali Deus pode ter promessa na vida dele. De uma prostituta, Deus pode fazer uma grande missionária, uma grande pregadora. Deus pode sim perdoar os pecados dela, limpar ela, né? Deixar ela do jeitinho que Ele quer. Aquele morador de rua ali, que está ali dependendo de um irmão passar para dar um alimento, para dar uma água, para dar uma palavra. Deus ali pode ter uma promessa na vida dele, de pregador da palavra, ou de um missionário. Amanhã Deus pode mudar a situação dele. Ele pode estar bem vestido, pregando, levando a palavra de Deus, né? Então a gente não pode olhar para ninguém condenando, apontando o erro de ninguém, porque a gente não sabe o que Deus é na vida daquela pessoa, né? Deus, ele levanta aqueles que não são para confundir os que são. Oh, glórias! Então não olhe para ninguém apontando nem acusando. Não fique aqui acusando, apontando o pecado, o erro dos outros. Porque o Senhor perdoa. Quem somos nós para estar apontando os erros, os pecados dos outros? Se o Senhor um dia perdoou os nossos, se a gente um dia também foi alguém insignificante também para outra pessoa, a gente para outras pessoas a gente também não prestava, mas Jesus nos resgatou, Jesus nos salvou, nos libertou. Oh, aleluia, glórias a Deus. Aleluias. Não seja como os fariseus, que convida Jesus para sua casa, leva ele para tua casa, para tua mesa, e na hora não serve ele de verdade, na hora não cumpre a verdade dele, na hora não fala a verdade dele, na hora não obedece a ele.
Então seja obediente ao Senhor. Cada ato que tu fizer para agradar a Deus, Deus te há de te recompensar. Ele há de te justificar. O teu galardão está lá, guardado, preparado para você. Se ele perdoou esta pecadora aqui, quem somos nós para não perdoar o outro? Se a gente não perdoar alguém, a gente não vai ser digno de entrar no céu. Glória a Deus. Então sirva a Deus com excelência, obedeça a Deus, faça a vontade dEle, agrade a Ele. As coisas de Deus é com verdade, as coisas de Deus é com excelência, as coisas de Deus não é de qualquer jeito. Quando você convidar alguém para a tua casa, trate bem, dê do melhor que você tenha. Que você está agradando a Deus, que você está agradando a Jesus, você está fazendo a vontade dEle. Se Jesus não tivesse naquela casa ali, esta mulher não entrava, porque tinha tantos acusadores. Ela não ia chegar nem na porta, eles não iam deixar nem ela entrar, porque na visão deles, o pecado dela ia contaminar eles. Eles eram mais sujos do que esta mulher aqui. Aleluias. Aleluias. Tem pecador que está fazendo mais a obra do que os próprios servos de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor continue falando ao teu coração. Que a palavra de Deus continue te abençoando, te edificando, te ensinando a verdade. Que o Senhor continue abrindo os teus olhos para o entendimento. Que o Senhor continue abrindo a tua mente para os entendimentos dele. Que você não venha se enganar. Que teus olhos não venham pecar. Que tua boca não venha pecar. Com aquilo que você fala e com aquilo que você vê. Glórias a Deus. Que Jesus continue abençoando a vida de vocês. Jesus aqui salvou aquela pecadora e disse: vai em paz. Então, nesta noite, eu declaro na vida de vocês que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Que a paz de Deus permaneça na tua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aí na tua casa, na tua família. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.